Noite, eu sou Giovana, eu vou aqui hoje falar sobre a potência do feminino nas organizações. Eu tenho uma convidada super especial, as pessoas estão chegando, essa é a segunda tentativa. Selma está aqui, vamos fazer agora, deixa eu chamá-la, vamos ver se dá pra entrar para falarmos desse feminino, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, Vai, ó, vai dar certo. Você tá Selma. me Eu não estou te vendo. Vamos sem eu te ver? Só falem para mim se vocês estão vendo duas maravilhosas. Estão Estamos vendo? parecendo Então, que você estranho. me vê? De vejo. Então, deve estar aparecendo para mim, mas espero que fique gravado duas pessoas, né? Sim, minha mãe tá vendo. Ah, então vamos lá. Bom, obrigada por estar aqui, Sam, minha querida. Eu gostaria que você começasse se apresentando para as mulheres que estão aqui presentes. Quem é você? Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, Jo. É um grande prazer estar aqui com você, compartilhando sobre esse tema maravilhoso. Meu nome é Sâmia Frache, para quem está chegando aqui que não me conhece. Eu sou cientista social, eu sou mestra em antropologia e fundadora da Humanize, que é uma empresa de inovação social. E eu venho aí uns bons anos me dedicando à pesquisa, à investigação sobre o ciclo da mulher, né? Sobre o ciclo menstrual. E que a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, então também vou guardar um pouquinho, Isso. né? Não dá muito spoiler, não, para as pessoas ficarem aqui com a gente. Ah, então, ó, eu não sei vocês, mulheres que estão aqui, mas eu e a Sam, a gente se conheceu de uma forma bem bacana, assim, a gente estava no Conar, a Sam me assistiu, me chamou pelo LinkedIn, olha como são esse mundo das conexões, ela me chamou no LinkedIn, aí a gente começou a conversar, aí a gente entrou num papo online, era um papo que era para durar, sei lá, 40 minutos, ficamos aí quase uma hora e meia, se eu não me engano. E aí a gente mora na cidade de São Paulo, eu moro perto, ela mora na cidade de São Paulo. A gente falou assim: vamos jantar? Jantamos juntas e eu fiquei assim, passada com a quantidade de história linda que ela tem para contar e com as coisas que ela falou e me ensinou. E uma das coisas assim que eu falei muito com a Tâmia é a percepção pessoal que eu tenho do quanto nós mulheres, muitas vezes, a gente não se conhece, a gente não conhece os nossos ciclos, a gente não conhece o nosso feminino. E se tem homens aqui, que eu sei que meu pai está aqui, isso também, né, reverbera no homem, porque quando a gente não sabe o nosso feminino, é porque talvez a gente esteja muito no masculino. E aí eu tive a ideia de chamá-la para a gente falar um pouquinho, porque ela está muito nesse mundo falando sobre esse tema dos ciclos femininos, dessa potência do feminino. Eu falei assim, gente, vai ser o máximo se ela falar lá com as mulheres com quem eu converso também, para falar um pouco, inclusive, da primeira pergunta aqui, que eu sempre tenho uma colinha, que é por que potência feminina, Sami? Assim, de que forma a gente se diferencia da potência que é mais masculina? Conta um pouco pra gente. O que eu vejo assim que é a principal diferença da potência feminina para a potência masculina é que o homem, ele é linear. O mundo que a gente vive, a cultura que a gente vive, ela busca essa linearidade, né? Então a gente está mais, entre aspas, familiarizada como que essa linearidade opera, só que essa linearidade, ela potencializa a biologia masculina. E ela adoece a biologia feminina, porque nós mulheres não somos lineares, nós somos cíclicas, né? A gente muda durante um mês, o nosso cérebro muda em 25%, né? Cada fase do nosso ciclo menstrual está trazendo um grande presente, né? Tem um superpoder em cada fase do nosso ciclo menstrual
que infelizmente a gente cresceu num mundo que a gente não teve acesso a essas informações. Então a gente aprendeu a ignorar o nosso corpo, a gente aprendeu que menstruar é uma coisa ruim, e a gente, né, para se encaixar no mundo que a gente já chegou aqui, o mundo está acontecendo, né? Já estávamos aqui nessa dinâmica linear, e para a gente se encaixar, a gente acabou se colocando, tentando ser linear, quando a nossa biologia é cíclica e a nossa potência é cíclica. Então, o que eu diria que é o mais importante disso? Por ser uma potência cíclica, nós temos a grande oportunidade de ver todas as situações da nossa vida, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, por 4 lentes. Né? Porque nós passamos por 4 fases do ciclo menstrual. Então, quando a gente consegue entender o que cada fase é e consegue olhar para as situações partindo por 4 lentes, a gente consegue ter diferentes perspectivas para uma mesma questão, o que faz com que a gente consiga ter soluções mais inovadoras, soluções mais agregadoras, né? Porque como a gente está olhando por diferentes pontos de vista, a gente consegue conectar, fazer conexões que de um outro momento a gente poderia não estar fazendo. Se a gente estivesse pensando de uma forma linear, a gente já está vendo de um lado só. Quando a gente tem esse superpoder, essa potência feminina, que é exatamente o fato da gente ter esse conjunto de elementos, de forças, que elas nos ajudam a ver, a inovar, a criar, a intuir, porque também a intuição ela tá conectada com o nosso ciclo menstrual. A gente não as mulheres, nós somos de fato intuitivas, tá? Não é só, eu tô achando. Não, 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 não. Vocês são, e a gente tem uma explicação biológica, inclusive, para isso. O nosso corpo, a nossa biologia, ela tem. A gente está. Quando a gente está menstruada, inclusive, quando a gente está sangrando, é quando a gente fica mais intuitiva. Porque o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, eles ficam mais conectados. E quando eles estão mais conectados, a gente tem acesso ao lado emocional e racional na mesma proporção, o que faz com que a gente consiga acessar a nossa intuição com mais facilidade. Mulherada, Né? Então, vocês sabiam disso? Eu duvido que as mulheradas sabiam disso. Eu não sabia. Quem sabia aí levanta a mão, eu não sabia. maravilhoso, né? É por isso que eu falo que é uma potência, é uma grande força. E o fato da gente não conhecer essa grande força, a gente não conhecer essa nossa potência, a gente acaba deixando ela de lado, a gente assume como normal ter cólica, TPM ou qualquer outra desconforto no ciclo menstrual, porque a gente aprendeu isso, né? Quem de vocês aqui ouviram durante a vida de vocês que cólica é normal? Acredito Sim, todo mundo, né? Ai, tá com cólica, só toma um remedinho. isso. Então, dá uma abafada aí. E cólica não é nada normal. Cólica, TPM, qualquer desconforto no ciclo menstrual tá mostrando que tem um desequilíbrio hormonal. E é um problema. Porque numa idade, ao longo da nossa idade fértil, a gente tendo mês após mês, após meses, né? Com desequilíbrio hormonal, quando a gente chegar na menopausa, a gente vai ter um monte de problema. A gente vai ter Uhum. sintoma. Porque também sintomas na menopausa não são normais. Né? Uma das coisas que eu mais gosto de pensar, Ju, e que eu sempre trago também para as minhas alunas, é de pensar que quando a gente normaliza dor, quando a gente normaliza cólica, TPM, desconforto no corpo da mulher, a gente está, de uma certa forma, colocando uma narrativa de que o nosso corpo precisa de conserto, de que Sim, a nossa biologia é falha, e não é. O nosso corpo, ele é perfeito, né? Então, quando a gente começa a entender que a nossa biologia é perfeita, que não tem nada de errado com a gente, que o que precisa acontecer é que a gente precisa criar espaços nos ambientes sociais, culturais, no trabalho, sim, na vida cotidiana, para que a mulher possa exercer e existir com saúde. sim. Exercer a potência e existir com saúde. Que é diferente dessa linearidade que é própria do corpo do homem, né?
Você sabe também que assim, eu descobri esses assuntos com mais de 40 anos, né? Então, estou agora com 43, mas assim, eu fui começar a ouvir sobre essa minha potência que é mais cíclica, e eu lembro que quando eu descobri, então eu comecei a ler mais, né? Tipo, fui comprar um livro, né? Me indicaram um livro, eu aprendi isso com uma mentora chamada Nay Menezes, e ela, na verdade, era uma mentoria de negócios autorais. E aí, por ser algo relacionado a negócios autorais, ela falava muito, era uma turma de mulheres, então ela falava muito do quanto a nossa forma de gerir o nosso negócio estava diretamente relacionada ao nosso corpo, a nossa forma de sentir o mundo, a nossa forma de ter o nosso espaço no mundo. Foi quando ela começou a falar dessas questões mais cíclicas, que eu até então nunca tinha ouvido falar, então, né? Eu vou ao médico desde sempre, então minha mãe sempre teve essa preocupação, esse cuidado comigo. Então, assim que eu fiquei menstruada, ela me levou ao médico, mas eu nunca ouvi falar dessa questão, dessa parte cíclica. E eu lembro que a Nay, a mentora, ela indicou um livro, e nesse livro tinha lá uma mandala, essa mandala dividida em 4 fases. Como eu era uma pessoa muito sem conhecimento nesse assunto, o que que eu fiz? Eu saí imprimindo um monte de cópia dessa mandala e eu fiz uma divisão. Então, lá, no ciclo, no período tal, eu sabia que nesse período provavelmente eu ia me sentir mais com mais disposição, outras com menos disposição, horas mais sensual, hora menos, hora querendo ficar mais quietinha, hora mais para fora. E aí eu ia anotando o meu ciclo, porque ela falava o seguinte: na hora que a gente vai empreender ou na hora que a gente vai se pensar no ambiente de trabalho, muitas vezes não é porque a gente reage de um jeito porque necessariamente tem a ver com o outro. Às vezes é porque você está numa fase que você ainda não conseguiu se reconhecer nessa fase, e essa fase tem algumas características. E como nós mulheres não fomos ensinadas a se perceber nessas diferentes fases, a gente de fato se compara a esse mundo mais linear, que é o mundo mais masculino, né? Que está sempre de novo, né? Não tem essa ciclicidade, nem sei se existe essa palavra, mas a gente tem, mas a gente não é ensinado, é uma loucura. É, esse eu acho que é um grande problema. A gente não aprendeu sobre isso. E o problema da gente não ter aprendido sobre isso a gente está enfrentando um problema gravíssimo, que só no Brasil são uma média de 600 mil mulheres que perdem útero por ano, né? E isso acontece, um dos motivos, né, para a esterectomia é um período prolongado do hormônio estar desregulado. E o fato da gente tentar se encaixar nessa linearidade, né, tentar viver de uma forma linear, faz com que a gente desregule os nossos hormônios, o que vai levar a endometriose, mioma, enfim, uma série de complicações até chegar ao extremo de passar por uma esterectomia, né? Que é um número super alarmante aqui no Brasil, quando a gente para pensar. Então, quando a gente para ver que durante toda a nossa vida, e não foi só você, como você falou, eu comecei a aprender sobre isso com 40 anos, a grande maioria das pessoas estão aprendendo sobre isso agora, Sim. porque esse conhecimento ele foi deixado de lado. A própria medicina não estudou tanto o corpo da mulher, né? O corpo da mulher começou a ser estudado, a ser requisitado para as pesquisas a partir de 93. Até então as pesquisas eram majoritariamente feitas no corpo dos homens e olha, isso aqui serve para todo mundo, dá para a mulherada também. Quando na verdade a nossa biologia é muito mais complexa. Então, quando o fato da gente não conhecer faz com que a gente esteja perdendo muitas coisas. Não saúde, principalmente, né? Porque a gente perde muita saúde, a gente perde saúde, a gente perde qualidade de vida, que é como você falou, né? Cada fase a gente tem diferentes propensões. Então, se eu não entendo, eu vou começar a ficar achando que eu tô esquisita. E eu não Isso. vou entender o que é próprio de cada fase e não vou me servir do que é o melhor dessa fase. Aí é onde a gente entra nos estereótipos, que é quando a gente fala assim, ai,
TPM. Aí já fica todo mundo com as frases de tacar, de falar mal de TPM, né? É o clássico falar mal de TPM. Quando a TPM, por exemplo, ela é poderosíssima, é a nossa fase de maior foco. A potência da TPM, da TPM não, do período pré-menstrual, né? Uhum. É o foco. E aí eu até corrigia a fala, porque é tão. Pra gente ver como a gente tem que ficar se policiando o tempo inteiro, né? O nome certo é pré-menstrual ou fase lútea. Só que a gente, Sim. TPM, a gente já colocou Tensão. uma tensão, quando na verdade esse momento é um momento que a gente está altamente focada, muito assertiva. É um momento que a gente está para conclusão, né? A gente está para. Sabe aquela listinha que a gente tem? Na fase do pré-menstrual é onde a gente vai estar ticando tudo. Boa. É uma fase excelente para isso. Só que como a gente foi educada a olhar o lado ruim dela e viver também buscando uma linearidade que vai agredir o nosso corpo, vai desregular os nossos hormônios, a gente começa a lidar com o lado negativo dela, que é um sintoma, que é um alarme do nosso corpo para dizer, olha, dessa forma não dá para viver. Né? E isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção, Uhum. porque agora a gente está começando a ter mais informações sobre o nosso ciclo menstrual, né? Agora a gente já tem aí a menstruação reconhecida pela Escola Americana de Ginecologia e Obstetrícia como nosso quinto sinal vital, né? Então, assim, olha a importância que o nosso ciclo menstrual tem para nossa vida e a gente vem deixando ele de lado, né? A gente vem ignorando ele e toda a potência que ele traz pra gente. Então, eu acho que esse é um dos lugares que a gente tem que ficar muito atenta, né? Para que a gente comece a se servir, se apropriar do corpo, né? Eu acho que a gente está numa fase, num momento histórico também, onde a gente está nesse lugar de se conhecer mais, de entender o que está acontecendo, de entender que nós somos quatro em uma, né? Quatro em um. Então é importante a gente começar a se familiarizar com essas nossas versões Sim. e nos servir dessas versões de uma forma positiva. Eu acho que esse é um dos principais lugares assim que a gente tem que começar a olhar com mais carinho, sabe? Uhum. Ô, Sami, assim, na sua opinião, como que as mulheres que estão aqui, ou os homens, como parceiros, ou amigos, ou pais, ou irmãos, como nós mulheres, a gente pode acessar cada vez mais essas nossas quatro potências, né? Então, como eu te falei, contei da minha história, que quando eu fiquei sabendo que isso existia, quando eu fiquei sabendo que a cada fase do meu ciclo eu podia me utilizar mais de uma característica ou dar uma freada, né? Então, por exemplo, quando eu estou pensando em novos projetos, tem uma fase que, de novo, eu vou estar mais criativa, vou estar mais aberta para o novo. Como nós mulheres podemos acessar mais essas diferentes características dos ciclos que temos? Olha, eu diria basicamente duas coisas. Uhum. Uma é o básico, que é o letramento, é aprender sobre cada fase, qual é a potência de cada uma delas. Eu vou até dar uma pincelada rapidinho aqui, né? Só para a gente ficar um pouco mais antenada. Por exemplo, a menstruação, como eu falei ainda há pouco, né, é um momento de maior intuição. É um momento que vocês vão ver, eu gosto de dizer que na menstruação a gente vê até o que Deus duvida, né? Então, nesse momento, vocês vão ver onde estão os furos. Ai, Samia, eu estou precisando avaliar um projeto e ver se é um projeto bom. Beleza, na fase da tua menstruação é o melhor momento para você avaliar. É o melhor momento para você avaliar suas finanças. Você vai ver onde é que são as goteiras, onde é que está tendo esses furos. Porque a gente vai estar mais biologicamente, no nosso corpo, vai estar muito mais propenso para isso. Então, se sirva da sua intuição, se sirva da sua visão, né? Da sua intuição na fase da menstruação. Quando a gente para de sangrar e entra na fase folicular, é a nossa primavera. Eu gosto também de comparar com as estações do ano, né? Ah, fica mais fácil, né? Adorei. A menstruação ela é o inverno, então é esse recolhimento, é esse momento, né, de muita introspecção. Depois que a gente para de sangrar, a gente entra na fase folicular, que é essa fase da primavera.
que está acontecendo na primavera? A primavera tem esse frescor. É exatamente isso que está acontecendo com a gente. Então, esse é o momento de fazer, de ter aquelas tempestades de ideias, de inovar. É o momento que você vai estar mais criativa. É o momento que você vai estar querendo coisa nova. Você vai estar atrás de novidade e vai estar trazendo novidade. Né? Então, esse é um momento excelente para estar no trabalho criando novas conexões, inclusive, né? De você estar pensando, nossa, isso com isso pode ser interessante, e explorar possibilidades. Depois que termina a fase folicular, a gente entra na fase ovulatória, que é o nosso verão. No verão a gente quer o quê? No verão a gente quer ir para a praia, no verão a gente está muito mais comunicativa, no verão a gente está muito mais extrovertida. E é isso que acontece quando a gente está ovulando. A gente fica muito mais extrovertida do que é o nosso normal, né? Então é um momento que é excelente para quem tem negócio para vender. No momento que você está ovulando, você vai vender com muito mais facilidade. Você vai apresentar projetos e trabalhos, vender ideias com muito mais facilidade. Porque esse é um momento propício para isso. Inclusive, na ovulação, eu também digo que é um momento excelente para conversas difíceis. Porque a gente fica também muito generosa, né? Então, diante de uma conversa difícil com uma pessoa, você vai estar aberta também para ouvir o que essa pessoa tem para trazer e você vai estar mais aberta para negociações. Já na fase pré-menstrual, que é a fase lútea, é a melhor fase para a gente focar. Inclusive, é a fase mais longa do nosso ciclo menstrual, né? Ela é a fase mais longa. Então, é o momento onde a gente... Você já teve ali a intuição, você já começou a dar movimentos na ideia que você viu na menstruação, você já compartilhou essa ideia com algumas pessoas, com o mundo, e agora você vai revisar para ver o que que precisa ajustar, né? Onde é que você vai estar vendo também as coisas, né? Você vai estar vendo o que precisa arrumar, você vai estar muito mais assertiva e depois volta de novo para esse lugar da menstruação, onde você vai entrar de novo nessa introspecção, vai ter mais um momento dessa intuição. E aí, se você entende essas 4 fases, você vai começar a espiralar. Você vai começar a ver que cada mês seu, cada ciclo menstrual, você pode estar avançando ano-luz nos seus projetos, nas suas questões, naquilo que você está querendo desenvolver. Eu diria que, assim, primeiro lugar, se instruir sobre o que está acontecendo no corpo, né? Porque a gente deve estar comendo uma coisa para cada fase do ciclo, se exercitando de uma forma diferente em cada fase do ciclo, produzindo de uma forma diferente em cada fase do ciclo. Então, é muito importante realmente aprofundar esse conhecimento. E, claro, além de se aprofundar com esse conhecimento, essa observação do próprio corpo, essa conexão com o próprio corpo. Porque o ciclo menstrual vai variar de mulher para mulher. Cada mulher vai ter uma experiência. A gente tem, claro, arquétipos, que são esses que eu estou trazendo para vocês, mas cada mulher vai vivenciar cada fase do ciclo menstrual, de acordo com a sua natureza, de acordo com aquilo que é próprio para você. Por exemplo, quando eu falei que na ovulação a gente fica mais extrovertido, também não é para a gente esperar de uma mulher que, por exemplo, ela é altamente introvertida, que na fase de ovulação ela vai virar uma outra pessoa e que vai ser completamente extrovertida. Não, ela vai estar um pouco mais extrovertida do que é o normal dela. E aí é entender, só que a gente só vai entender isso também praticando essa investigação interna, se observando e conectando com o próprio corpo. Porque o nosso corpo, ele vai dizer pra gente o que a gente precisa. Quanto mais a gente se conecta com ele, naturalmente as nossas vontades, elas vão estar nos guiando dentro dessa dinâmica cíclica que é a nossa natureza. Então eu diria que basicamente assim, de forma prática, respirar, começar a se conectar com o seu próprio corpo e começar a buscar assuntos, né? Começar a buscar o letramento sobre o ciclo menstrual, estudar mesmo. A gente precisa disso, porque até quando, como você falou, né? A gente vai no médico, os médicos não estão trazendo esse conhecimento pra gente. Os médicos, se você traz qualquer queixa, eles vão te dar um anticoncepcional para você parar de menstruar e que é péssimo, na verdade, pra gente. Porque, inclusive, a cada ovulação que a gente tem, a gente está construindo a nossa poupança de saúde futura.
A cada ovulação que a gente tem, a gente protege o nosso coração quando a gente entra na menopausa. A gente protege o nosso corpo de osteoporose, de câncer, de problemas cardíacos, de demência. Então, olha que perigo que a gente vive, né, sem ter as instruções corretas, sem conhecer o nosso ciclo menstrual, sem entender a importância que ele tem, a gente acaba simplesmente, não, eu não vou ovular, não quero ovular, e corto, e vida que segue, né? Quando na verdade a gente está correndo um risco, a gente aumenta as nossas chances. Claro que tem muito mais coisas envolvidas aí, não é só ovulação, é também o estilo de vida, é aquilo que a gente come, é aquilo que a gente está fazendo, tem muitas camadas aí. Mas a nossa ovulação, ela produz saúde no nosso corpo, né? Você, mas deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, que é bem complexa. Que eu fico imaginando assim, eu vou falar de uma experiência pessoal, porque eu acho que provavelmente teremos outras mulheres que se identificam. Eu sempre me achei uma mulher muito masculina, né? E aí é legal dizer que o masculino não tem a ver com a minha estética, né? Não tem a ver com essa forma aqui que vocês estão vendo. Masculina no sentido, né? Eu sou uma pessoa mais racional, eu sou muito executora, eu gosto muito, assim, sempre estar resolvendo, resolvendo, resolvendo. E aí eu percebi de novo, tardiamente, que isso era uma característica predominantemente da forma como eu levava a minha vida, muito sempre masculina, né? Com dificuldade de receber, seja ajuda, elogio, né? Então a gente vai começando a estar o tempo inteiro para fora, né? Pouco para dentro, com pouca percepção de si mesma, tal. Então eu era essa mulher. E aí, quando eu comecei a descobrir esses assuntos, né, mais cíclicos do feminino, eu ficava pensando como é que de forma prática, fora o meu sulfite impresso que todo mês eu ia lá marcar, né, até para a minha forma de me letrar e de me auto-observar era fazendo realmente. Então, eu fiz o ciclo, coloquei as características que eu olhei no livro, e aí depois que eu olhei no livro, eu falava assim, deixa eu perceber realmente nesse ciclo, eu sinto isso que está escrito aqui, que eu deveria, né, deveria entre aspas, mas assim, do que é o mais comum as mulheres sentirem nesse ciclo. Aí eu comecei a perceber que sim. Mas além disso, assim, o que que eu posso fazer de coisas mais práticas para eu estimular esse mais feminino, né? Porque eu imagino de novo que quando a gente estimula mais esse feminino, mais esse contato corporal, por exemplo, com a dança, que é algo que você faz, a gente vai se reconhecendo também, né? Eu, por exemplo, eu adoro dançar, mas eu sinto que a dança ela é uma coisa que solta, né? Que é espontânea, que não tem tanto controle, que o controle é mais uma coisa também mais masculina, né? De mulheres, de ficar muito controlando, controlando. O que mais que a gente pode fazer, além de se letrar, além de se observar, talvez uma dança, talvez o que mais? Eu acho que a dança é uma ferramenta incrível, porque o que eu ia falar, inclusive, era a gente precisa abrir espaços de respiros no nosso dia a dia, né? A gente, pelo fato da gente ter aprendido a viver numa dinâmica linear, a gente acaba ficando correndo o tempo inteiro. E o feminino, essa questão cíclica, ela está muito conectada com o sentir. E para a gente sentir, a gente precisa de espaço, né? Para a gente aprofundar e se perceber, observar o próprio corpo, observar o que está sentindo, a gente precisa de espaço. E esse espaço que eu estou falando não é um espaço físico, é um espaço de respiro, né? Então eu diria que praticar respiração consciente é muito importante. Ter, que seja 5 minutos no dia a dia, né? Ali acordou 5 minutos, para respirar, ou então, Sam, eu acordei, já acordei na loucura, não consegui parar para respirar. Pegue em algum momento do teu dia e respira. E a dança, para mim, ela também vem nesse lugar. Eu, Sâmia, eu respiro muito melhor dançando, né?
como se eu faço meditação, eu tenho práticas de respirar mesmo, assim. Às vezes não é nem tanto de tipo, ah, não vou pensar em nada. Não, não é, eu só vou respirar. E aí é sentar, fechar o olho e respirar. E nessa que você vai respirando, você vai percebendo o teu corpo, porque tu vai começar a ver que o ritmo do teu corpo vai começar a ficar diferente. Pode ser que te dê um cansaço, pode ser que você vai começar a perceber uma série de questões que só respirando você vai começar a perceber, porque você vai estar abrindo espaço no teu corpo para criar essa relação com o teu corpo, para que você possa sentir. E aí, uma vez que você começa a sentir, e gente, quando eu tô falando assim de começar a sentir, porque a gente também está muito desconectado dos nossos sentidos. A gente às vezes tenta conversar com alguém, ah, o que você está sentindo? A pessoa não sabe. Porque para a gente dar uma resposta do que a gente está sentindo, a gente precisa parar, respirar, observar, né? E eu sugiro basicamente essas duas práticas. Respirem o máximo que vocês puderem. Vocês vão ver que quando vocês estiverem se sentindo ansiosos, a respiração de vocês vai estar super curtinha. E quando Sim. vocês começarem a aprofundar, né, a trazer mais fôlego mesmo para o corpo, oxigenar as células do teu corpo, você vai conseguir, inclusive, pensar melhor, né? E aí onde eu digo que a dança ela me ajuda muito nesse lugar de respiro, porque uma hora que você está dançando, você precisa tomar um fôlego, porque senão você vai ficar assim, você vai cansar mais rápido. A natação também eu acho que traz muito esse lugar, né? Porque você está nadando, você tem que respirar. Você não pode ficar só nadando, nadando, nadando e não respirar. E é Sim. isso que a gente faz na nossa rotina, né? A gente corre, 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 não respira, não para, não toma água direito, não respira. Percebe como a gente não dá o mínimo para o nosso corpo? São coisas Sim. práticas. Então, se a gente não dá o mínimo para o nosso corpo, a gente realmente vai ficar muito complicado da gente conseguir vivenciar essa ciclicidade, vivenciar a potência dela. Então, para responder assim a tua pergunta de uma forma mais objetiva, assim, para que a mulherada saia daqui já, olha, isso já dá para fazer, respirem. Respirem, coloquem práticas na rotina de vocês de respirar. E eu não estou falando nem de meditar. Vamos um passinho antes, vamos respirar primeiro, né? E dancem, né? Liguem o som, bota o fone ou sem fone, mas bota uma música que vocês gostem e movimentem o corpo, porque isso também vai trazer essa alegria, vai trazer essa espontaneidade, porque o feminino também tem esse lugar do espontâneo, do livre, Do livre. autêntico, da beleza. E a beleza, eu não estou nem falando de uma coisa estética, mas Sim. a beleza de algo que eleva a nossa consciência. Quando a gente está diante, por exemplo, de um pôr do sol, a gente tá. A grande maioria das vezes, quando a gente está diante de um pôr do sol, a gente está tendo pensamentos mais elevados, né? Porque aqueles contrastes de cores, aquela beleza toda, eleva os nossos pensamentos. E quando a gente está com um pensamento mais elevado, a gente também toma melhores decisões, né? Então, respirar, dançar para elevar, né, os nossos pensamentos, para que a gente possa tanto tomar melhores decisões, como também conectar com o nosso corpo, para conectar com o sentir e começar a ficar mais atenta a essa mudança que acontece no nosso corpo, né? E aí começar essa dança do ciclo menstrual, né? Que a gente só tem a ganhar quando a gente de fato entra nessa dança. Nossa, eu teria mais milhares de coisas para te falar. Que essa questão da dança, eu lembro que muito nova, quando eu fui fazer a minha formação de programação neurolinguística, a gente ia para um lugar lindo, assim, né, um retiro, era um lugar de natureza, e a gente fazia esses momentos de respiração num lugar que era voltado para um lago, a coisa mais linda. E aí eu lembro, eu nunca vou esquecer disso. Eu lembro que tinha um exercício que a gente tinha que ficar todo mundo em pé, e eram turmas grandes, assim, né? E tinha homem, mulher, mais novo, mais jovem, mais velho, todo mundo lá, né? E aí eu lembro que um dos exercícios era para soltar o corpo por meio da dança. E aí eu acabei de falar aqui que eu me achava uma mulher muito masculina, né? Então tinha uma coisa era para fechar o olho e dançar. Sâmia do céu.
foi assim, uma tortura chinesa para mim. Porque eu era toda travada, toda controlada, e eu ficava pensando, ai, vai ter alguém de olho aberto, vai ficar me olhando, dançando. Como é que eu vou ser espontânea? Como é que eu vou liberar esse corpício aqui? Então, eu acho que tudo isso que você falou, que eu aprendi pra caramba nesse pouco tempo aqui, a gente vai travando o corpo, né? A gente vai segurando o corpo, né? Então, são tantas sutilezas que a gente consegue, né? É por meio de tantas sutilezas que a gente consegue perceber o quão afastado ou quão próximo a gente está da nossa potência, né? E o título da live era a potência do feminino nas organizações, mas nas organizações, porque eu acabo falando mais de carreira, né? Mas é no sentido de da gente elevar a nossa potência do feminino para a vida como um todo, né? Porque a carreira é uma das dimensões, né? Uma das consequências, né? Então, eu imagino que quanto mais a gente está no nosso lugar, né, de fala, de segurança, de intimidade, mais a gente consegue transbordar, né, melhor tudo isso para as nossas relações aí, interpessoais, profissionais, seja ela qual for. Mulheres, eu adorei a Sami aqui. Eu poderia de novo ficar horas com ela aqui perguntando, falando. Mas eu gosto de fazer lives mais curtas, porque aí vocês conseguem assistir, vocês conseguem ficar até o final. Eu adorei ter você aqui, Sami, apesar de eu não estar te vendo. Que pena. Eu sei que eu passei uma live sem te ver, mas eu agradeço demais a sua presença. Eu gostei muito, é um assunto assim que eu tenho muito a aprender, né? Eu estou em plena fase de letramento e eu espero que a gente tenha aqui conseguido abrir uma sementinha, né, na cabeça dessas mulheres, né, Sâmia? Nossa, Jô, obrigada pelo convite. Esse tema eu acho que ele é muito importante para esse momento que a gente está vivendo agora, onde as mulheres estão tendo acesso a mais informações, né, e podendo estar mais engajada e mais apropriada de si, né? E só uma coisinha que eu quero trazer aqui, que quando você falou, me veio, né? Quando você falou dessa questão das organizações também, e eu acho que também vem muito nesse lugar da gente se perceber e estar mais inteira, né? Que quanto mais Uhum. inteira nós estamos, a gente consegue transitar na vida em todas as esferas com muito mais potência, com muito mais verdade, né? A gente não está se fragmentando e não está se dividindo. Então, quanto mais a gente vai se percebendo, se conhecendo, a gente vai caminhando na vida de um lugar mesmo de integridade, de Sim. inteireza. Integridade e interesse, adoro essas palavras. E sendo uma boa referência para as mulheres que estão crescendo por aí, né? Eu tenho minha pequena Marina, assim, e ela veio de fábrica com a dança no corpo dela, sabe? Então é a coisa mais linda, assim. Maravilhosa. Bom, Jô, obrigada por estar aqui, por me receber, né? E obrigada a todas as mulheres que estão aqui participando dessa live. Comenta depois pra gente o que que vocês tiraram daqui da live, vai ser muito bom também ouvir vocês. E, bom, até a próxima, né? Até a próxima, Samia. Muito obrigada. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que esteve aqui e até a próxima. Até a próxima.